Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amados, amadas, vou ler uma mensagem de um livro, Jesus, Nosso Salvador. Este livro é antigo, não sei quantos anos tem, mas deve ter muitos. E alguém me diz para ler esta mensagem. Vamos lê-la, na graça de Deus. Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. No discurso de despedida, Jesus disse aos apóstolos: se me tendes amor, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, o qual vos dará outro Consolador, para estar sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas vós ides conhecê-lo, pois ficarei entre vós e em vós. Não vos deixarei órfãos. Jó 14, 15 a 18. Quando vier o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-las por agora. Quando vier o Espírito da verdade, há de guiar-vos para a verdade completa. Amém. Jó 15, 26 e 16, 12, 13. Já depois da ressurreição, estando com os apóstolos à mesa, Jesus ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem o prometido pelo Pai, do qual já lhes havia falado. É que, disse ele, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, quando o Espírito Santo vier sobre vós, recebereis uma força para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos confins da terra. Amém. Atos 1, 4, 5 e 8. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes estavam todos os discípulos reunidos na mesma sala. Subitamente veio do céu um ruído semelhante a uma rajada de vento que encheu toda a casa, onde se encontravam sentados. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo que se dividiram e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, segundo a inspiração do mesmo Espírito. Ora, naqueles dias encontrava-se em Jerusalém judeus fervorosos, vindos de todos os países. Atraídos por aquele ruído, todos acorreram em multidão e ficaram extremamente admirados, pois cada um ouvia os apóstolos a falar na sua própria língua. Atos 2, 1 a 6. Transformação dos apóstolos. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e discípulos operou neles uma transformação muito importante. Antes dos apóstolos, homens medrosos. Antes os apóstolos eram medrosos. Durante a paixão de Jesus, tiveram tanto medo que fugiram, deixando o Senhor entregue aos seus inimigos. No dia de Páscoa ainda estavam todos reunidos no cenáculo, de portas fechadas, com medo dos judeus. Até São Pedro, que era o mais corajoso, teve medo e vergonha de se confessar discípulo de Jesus, acabando por negá-lo ao afirmar 3 vezes que nem sequer o conhecia.
homens destemidos. Depois da vinda do Espírito Santo, tudo mudou. Abriram as portas, vieram para fora e falaram desassombrosamente sobre Jesus, acusando os judeus de o terem matado e afirmando que Deus o havia ressuscitado, como já vimos quando falamos dos discursos dos apóstolos acerca da ressurreição. Perderam o medo à cadeia. Se eram presos e levados ao tribunal, falavam afoitamente, e mesmo aos juízes que lhes proibiam de continuarem a falar de Jesus, respondiam: é preciso obedecer a Deus mais do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 a 20. Todos continuaram a anunciar com desassombro a palavra de Deus. Pouco depois foram presos, mas um anjo veio soltá-los, e eles continuaram a falar de Jesus e da sua doutrina. Chamados de novo ao tribunal, foram flagelados e os juízes proibiram-nos terminantemente de voltarem a pregar sobre Jesus. Eles então saíram do sinédrio cheios de alegria por terem sido encontrados dignos de sofrer por causa de Cristo. E todos os dias no templo e pelas casas não cessavam de anunciar o Evangelho. Atos 4, 31 e 5, 18 a 19, 40 a 42. Nem a morte lhes metia medo. Morrer por Cristo tornou-se para eles uma honra. O discípulo e diácono Santo Estevão foi o primeiro a ser morto à pedrada. Tempo depois, Herodes Agripa mandou matar o apóstolo Santiago. Por toda a parte, os cristãos eram perseguidos e presos, mas ninguém desistia. Quanto mais perseguidos, mais pregavam e defendiam a doutrina de Cristo. Todos os apóstolos, menos João, e muitos discípulos foram mártires. Quem deu aos apóstolos e aos primeiros cristãos tanta coragem foi o Divino Espírito Santo. Homens ignorantes. Antes da vinda do Espírito Santo, os apóstolos tinham uma dificuldade enorme em compreender a doutrina de Jesus. O Evangelho afirma-nos que aconteceu várias vezes eles não terem compreendido nada do que Jesus lhe dizia. Como já se viu no início deste capítulo, o próprio Jesus lhes disse, antes de subir ao céu, que ainda tinha muitas coisas para lhes ensinar, mas que eles não poderiam compreendê-las e que só o Espírito Santo lhes ensinaria. Homens conhecedores dos mistérios de Deus. Após o dia de Pentecostes, os apóstolos receberam uma luz muito especial sobre os ensinamentos de Jesus sobre os mistérios da vida divina. Falavam das verdades mais difíceis e mais elevadas da religião, pregada por Jesus. Explicavam-nos de tal modo que todo o povo se sentia tocado no mais íntimo do coração. Defendiam a doutrina do Senhor diante dos juízes, dos doutores da lei e dos sábios, com tais argumentos e com tal elevação que estes ficavam admirados dos conhecimentos daqueles homens de condição humilde e quase todos pescadores de profissão. Quem abriu assim a inteligência dos apóstolos para eles compreenderem tão bem a elevada doutrina de Jesus e a explicarem com tanta exatidão, sem caírem num único erro, foi o Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Amém. O Espírito Santo e a Igreja. Como já vimos no capítulo 3, a Igreja é o novo povo de Deus.
Foi Jesus Cristo quem a fundou, escolhendo os apóstolos para serem os chefes dos cristãos. A primitiva igreja, depois da ascensão de Jesus, era constituída por São Pedro na qualidade de chefe, pelos apóstolos, pelos discípulos e pelos cristãos. Agora é constituída não vou ler isto. Não vou ler isto. Agora é constituída por nós todos. Nós somos o templo do Espírito Santo, os nossos corpos. Foi o templo que Deus fez com as suas próprias mãos. Não é mais ninguém. A Igreja de Cristo somos nós, seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. Somos o templo feito pela mão de Deus, onde o Espírito Santo habita e os seus espíritos. O Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada que enganar. Pelos sucessores dos apóstolos, pelos sacerdotes auxiliares dos bispos e por todos os cristãos batizados, como todos estes membros da Igreja estão unidos a Cristo pelo batismo e também devem estar unidos a Ele pela graça santificante. A Igreja dá-se o nome de corpo místico de Cristo. Neste corpo, Cristo é a cabeça e todos nós os membros. Assim é que é. O resto nem digo o que está aqui escrito. Não adianta, já sabem. Quem é que vai levar muita gente para o inferno? Quem é que ultimamente tem blasfemado, cuspido veneno e é muito desenganado? E brilha tanto. É tão poderoso. Ai, meu Deus. Como todos estes membros da Igreja estão unidos a Cristo pelo batismo, o Espírito Santo, alma da Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja e o Espírito Santo é a sua alma. O que a alma é para o corpo do homem, o Espírito Santo é o para o corpo de Cristo, isto é, para a Igreja. Exatamente como a alma anima todos os membros do corpo e confere a cada um uma função determinada, o Espírito Santo anima pela sua influência cada membro da Igreja e confere-lhe uma missão determinada ao serviço do conjunto. 1 Coríntios 12, 2 a 11. A ação do Espírito Santo nos chefes da Igreja. O Divino Espírito Santo fez aos apóstolos, continua a fazê-lo através dos tempos, ao São... Oh, lá está outra vez. O Espírito Santo instituiu os pastores, os sacerdotes. Por isso, São Paulo lhes diz: tede cuidado convosco mesmo e com todo o rebanho de que o Espírito Santo vos instituiu pastores, para apacentar a Igreja de Deus. A Igreja de Deus somos todos nós. Nós somos a Igreja de Deus. O templo feito pela mão de Deus. Atos 20, 28. O Espírito Santo guia os chefes da Igreja nas suas decisões mais importantes. Os apóstolos tinham consciência desta verdade quando escreveram a alguns cristãos do seu tempo. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais obrigações do que as necessárias. Atos 15, 28. O Espírito Santo assiste aos chefes da Igreja para que eles ensinem sem erro e guardem intacto o depósito da doutrina de Jesus que lhes foi confiado. O apóstolo São Paulo recomendava ao bispo Timóteo: guarda o bom depósito da doutrina de Cristo com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Timóteo 1, 14.
A ação do Espírito Santo em nós. A ação santificadora do Espírito Santo não se exerce apenas nos chefes da Igreja, mas também em cada um dos seus membros. É Ele que, pela sua graça, suscita e acompanha a nossa atividade espiritual e apostólica. A vida e crescimento espiritual dos membros do corpo místico de Cristo têm a sua origem no Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. Não sabeis, diz São Paulo, que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo une entre si e com Cristo os membros da Igreja, porque está tudo em Cristo e tudo em cada um dos cristãos. Todos nós fomos batizados num só Espírito Santo para formar um único corpo. 1 Coríntios 12:13. O Espírito Santo torna-nos filhos adotivos de Deus. Vós recebestes o Espírito de adoção que nos faz dizer: Pai. Este mesmo Espírito dá-nos a certeza de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15, 16. O Espírito Santo infunde em nós o amor de Deus. O amor de Deus é infundido em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. O Espírito Santo é a origem de todas as virtudes. Gálatas 5, 5. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza e inspira-nos a oração que devemos dirigir ao Pai do Céu. É o que exprime São Paulo ao afirmar: o Espírito ajuda a nossa fraqueza, nós não sabemos rezar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós de uma forma inefável. Romanos 8, 26. Agora um resumo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, em tudo igual ao Pai e ao Filho. No dia de Pentecostes, Jesus enviou de junto do Pai o Espírito Santo para ele santificar a Igreja e lhe assistir até ao fim do mundo. O Espírito Santo é para a Igreja o que a alma é para o corpo. O Espírito Santo dá assistência especial a todos, orientando-os nas decisões mais importantes e ajudando-os a ensinar sem erro e a guardar intacta a doutrina de que Jesus confiou à sua Igreja. O Espírito Santo, vivendo em nós pela graça, torna-nos filhos adotivos de Deus, infunde em nós o amor de Deus e todas as virtudes sobrenaturais, dá-nos força contra as tentações e inspira-nos o que devemos pedir ao Pai Celeste. O Espírito Santo é a origem de todas as virtudes. Gálatas 5, 16 a 24. Ver a epístola o amor do Espírito Santo. Prontos. E ficamos... aqui agora, para terminar... não, isto aqui é outro assunto, também sobre o sacramento da confirmação no Espírito Santo em Jesus. Isto é para outro vídeo. Agora temos outra coisa. Louvores. Mas antes vou partilhar, que eu ainda nem li sequer. Nem li, só marquei o livro, mas nem li. Vou partilhar as mensagens que recebi ontem, hoje de madrugada, mas eu só marquei. Vou ler agora, amados. Eu só tinha marcado, mas vou ler agora. Foi para aí às 4 e tal, ou 5 da manhã, ou dentro dessa hora mais ou menos. Faz alguma coisa em vulgar. Imagina o que farias. Isto, penso que quando o Pai permite para ler para todos, é para todos. Não é? Essas mensagens são para todos.
Faz alguma coisa invulgar. Imagina o que farias se tudo passasse a ser instantaneamente possível. Sabias que mais? Tudo pode mesmo acontecer e hoje é um dia tão bom como outro qualquer para aproveitares todas as oportunidades. Nós, os anjos, podemos orientar-te e apoiar-te para que mergulhes de cabeça, desfrutando das atividades mais extraordinárias. O que gostarias de fazer hoje? Para um pouco e presta atenção a tudo o que te vem à cabeça. Em resposta a esta pergunta, em seguida decide-te por uma coisa e passa a ação, para conseguires sem demoras o que quiseres. Hoje permite fugir à rotina, a nova perspectiva que ganhas ajuda-te a observares a vida com outros olhos e faz-te apreciar melhor tudo e todas as pessoas que te rodeiam. Além disso, ao entrares em território desconhecido, descobres a tua força e os teus talentos ocultos. E assim abres-te a maravilhosas e novas possibilidades. Pensamento para o dia. Faço alguma coisa em vulgar e proporciono-me um dia extraordinário. O que faço não é tão importante como agarrar esta oportunidade para me expandir e aprender coisas novas, na graça de Deus Pai. Tem fé e deixa que os teus desejos se cumpram. Em vez de lutares para alcançares o que desejas, descontrai-te e deixa que tudo venha ter contigo. Não tens de te esforçar para encontrares aquilo que procuras. Basta formares a imagem nítida do que queres como já sendo teu. Teres fé em que as coisas cairão sem esforço nos teus braços e seguires quaisquer orientações que receberes. Hoje abandona a tua velha maneira de preencher as necessidades, sê como o inteligente pescador que utiliza o melhor isco, neste caso os teus pensamentos límpidos como a água. Lança a linha no lago, o que corresponde a entregares os teus desejos ao Espírito e espera pacientemente a recompensa. Decide o que queres e percebe que, enquanto estiveres à procura disso, envias o sinal de que não o tens. Assim, agradece ao universo como se já tivesses recebido o que queres. E esse processo traz até ti a manifestação do que desejas, a miúdo de uma forma que supera todas as tuas expectativas. Escreve uma descrição pormenorizada do que queres hoje e assina, como um agradecimento. Preenche o teu coração com sentimentos de gratidão e desfruta a resposta rápida que receberes do universo. Deixo as coisas virem até mim, lanço os meus desejos à minha frente, permitindo que voltem para mim, materializados. Sinto-me grato antes e depois da satisfação dos meus desejos, na graça de Deus Pai. Amém. E estas são as duas mensagens que eu recebi hoje. E agora, amados, vamos lá para finalizar. Acho que isto aparece ali de 2 tempos. Vamos lá. Anjos, mostrem-me os louvores. Eu sou um cordeirinho. Comigo está Jesus, ó que amor celeste, sou criança, Senhor. Acho que já os contei, mas vamos outra vez, saiu isto. Eu sou um cordeirinho, eu sou um cordeirinho, eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, desfruto o seu carinho e seu sublime amor.
Nasci no seu rebanho, por graça divinal. Não sigo a voz do estranho, mas só a paternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer. Ele obedeço, disposto e com prazer. A ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais posso andar. Eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que ele tem por mim. O meu pastor amado me guia até ao fim. Que lindo. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, que sempre me ensina por seu imenso amor. As coisas lá do céu Jesus revelará, no seu bom caminho a andar me fará. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Quem pode separar-me do grande amor de Deus? Pois para resgatar-me Jesus desceu dos céus, unido ao Senhor, ligado ao seu amor. Caminho avante com fé e valor. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. E nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Das celestiais veredas não me afastarei, por elas caminhando à glória chegarei. Jesus me guiará e forças me dará, o Mestre amado comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. E nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Amém. Oh, que amor celeste! Bem perto está dos seus fiéis. Jesus, o grande Mestre, jamais os deixa o Rei dos Reis. Oh, que amor celeste! Perto está o Salvador dos que o têm por seu pastor. Não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste! Nas provas, lutas ou na dor, bem perto está o Mestre. A nossa vida é o Senhor. Oh, que amor celeste! Perto está o Salvador dos que o têm por seu pastor. Não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste! Convosco eis que sempre estou, falou o nosso Mestre. Meu reino eterno eu vos dou. Oh, que amor celeste! Perto está o Salvador dos que o têm por seu pastor. Não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste! Amém. Sou criança, Senhor. Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os teus passos na senda de luz. Teus conselhos de amor eu almejo ouvir. Aos teus pés, ó amável Jesus. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser à palavra que livra do mal. Com amor e fervor eu desejo crescer nas virtudes da vida eternal. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor,
mas zeloso do bem. Não importa que zombem de mim, combinando, caminhando em amor, em justiça também, eu serei coroado ao fim. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. E eu serei coroado ao fim. Amém. Mensagens de esperança tão lindas, amadas, amados. Ai, meu Deus. O que é que eu posso dizer mais? O que é que eu posso dizer mais? Estou cansado de falar. Acho que já é tempo de todos acordarem por si próprios e usarem o seu livre-arbítrio. O que é demais torna-se moléstia. E não adianta falar para o que não quer ouvir, nem alertar para o salvar. Ele não quer ouvir. Quer continuar a seguir o caminho que está a trilhar e nos seus desejos andar. O que se há de fazer? O tempo não para nem perdoa. Essa é a maior verdade. E vai ser encurtado. Ou já foi. Ou está a ser, gradualmente. Por isso, amadas e amados, não há nada que enganar. Está tudo escrito na palavra sagrada. Para todos alertar. Por mim e por outros irmãos da luz, muitos vídeos foram feitos, estão nas redes sociais, muitos alertas foram dados e continuam a ser dados. As profecias estão-se a cumprir a olhos vistos, os sinais que Cristo anunciou. Só que só quem não quiser saber é que não vê. Que mais vos posso dizer, amadas e amados de todas as nações da terra? Já os meus avós, os meus pais me diziam, cada um faz a cama onde vai ter que se deitar. Tudo que se semeia terá de se colher. Portanto, não há nada que enganar, nem depois que reclamar. Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher o caminho que quer andar, que quer continuar, ao Senhor que quer servir e alegrar. Ninguém se pode meter no seu livre-arbítrio. O que Deus deu para todos. Portanto, todos nós temos que escolher por nós. Quem escolheu pelos outros sujeita-se. Se foi uma boa escolha, escolheu bem. Se foi uma má escolha, escolheu mal. Por isso está tudo escrito que muitos vão arrastar muitos para o céu e muitos vão arrastar muitos mais para o inferno. Portanto, cada um que procure a verdade e que decida o caminho eterno que quer seguir. De repente, pelas profecias que se estão a cumprir, o que se está a passar no relógio do mundo, em Israel, pode ser a qualquer momento. O Pai é que sabe. E a sua vontade é quem mais ordena. Sempre foi, é e sempre será. Para sempre, todo sempre. Em nome de Cristo e de todo o nosso ser amor. Amém. Nada para enganar. E agora, amadas, amados, peço a Deus Pai Altíssimo, ao Pai Nosso que está no céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Yeshua Mashiach, o seu muito amado Filho, nosso muito amado Rei, Senhor, Deus Filho, nosso tudo, que nos abençoe a todos, nos ilumine nos nossos caminhos, nos guie, nos cure das nossas enfermidades, nos livre das tentações, nos cele no amor de Cristo, nos proteja e guarde na sua graça divina, e aos nossos filhos também. Em nome de Cristo lhe pedimos, Pai Altíssimo. Abba. E assim, amadas, amados, o que eu peço para mim, que Deus vos dê a vós também. Eu partilho, eu não sou egoísta. Nunca fui, também agora não vou conseguir ser. Às vezes queria ser mais um bocadinho. Ainda me lembro da minha avózinha. Ela dizia: rapaz, tens tão bom coração. Todos se aproveitam,